Eu acabo de experimentar a regra 6, eu acredito, do 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Quando ele coloca que você deve arrumar sua cama antes de criticar o mundo. Hoje eu não iria gravar, eu ia acumular e gravar 3 vídeos amanhã. Mas eu tinha o objetivo de limpar a casa e deixar as coisas em ordem pro final de semana, né? E ao limpar a casa, aquilo foi me dando uma satisfação tão grande. Eu pensei no dia de hoje, nas vendas que a gente fez, só que um dia pra bater a meta tá totalmente possível. E eu falei, cara, as coisas tá bem, vou gravar. E o tema não ia ser esse, o tema ia ser completamente outro. A gente ia falar alguma coisa relacionada ao comercial. Mas eu acredito que isso interfere totalmente no dia a dia de qualquer área, de qualquer performance, de como a pessoa é por dentro. Aquela história do arrume sua cama antes de criticar o mundo, arrume seu quarto, olhe pro próprio rabo. Veja o que está no seu controle e o que você pode organizar, o que você pode fazer para ter o dia melhor, para produzir mais, para fazer mais e melhor. E aí eu posso olhar isso por duas vertentes, porque se você não tiver ali o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu carro organizado, é muito complicado que você esteja com a vida organizada. É um grande reflexo do que você é, porque é muito difícil. Eu já falei isso pra mim durante muito tempo, que eu conseguia viver bem em meio ao caos, a casa arrumada, não importava e tudo. E depois que começamos a arrumar com mais frequência, deixar as coisas organizadas, deixar tudo parecendo mais um lar mesmo, eu vejo que eu produzo muito melhor e as coisas me incomodam quando não estão nos trilhos, ao mesmo tempo que me faz bem quando estão. Então é bem complicado que você tenha uma vida organizada com a cama bagunçada, com o quarto bagunçado, com o carro bagunçado. Essa é a primeira vertente. Isso te atrapalha a produzir. E olhando só pelo âmbito da produtividade, se você tem uma tarefa ali, ela vai precisar ser executada num grande prazo de tempo, você não vai conseguir se tudo estiver fora do lugar. Se você tiver o grampeador longe, se tiver uma bagunça de papel, você não conseguir encontrar o que você quer. Se o seu computador pessoal estiver com os arquivos totalmente fora de ordem, fica muito complicado você prosperar, crescer, desenvolver em meio ao caos. É possível? É, mas é mais difícil e não tem essa necessidade. Fora que aquele processo de organizar, você já matou uma tarefa, você deixou de procrastinar, você fez algo que muitas das vezes não é prazeroso, você só sente o prazer depois, você adiou uma recompensa, mas ela veio e você se sente bem com isso. E isso te dá um oxigênio, uma gasolina, uma vontade a mais para ir organizar outras coisas da sua vida. Isso é muito interessante, como vira um efeito cascata. Eu costumo dizer que a maneira como você faz uma coisa é a que você faz todas, né? Ah, significa que eu opero um coração como eu escrevo uma carta? Não, porra, não é isso que eu tô falando. Mas se você se dispõe a fazer qualquer coisa, por menor que ela seja, bem feito, não de qualquer jeito, não só pra falar eu fiz, eu faço, eu entreguei, porra, isso é do caralho, irmão, porque tu se acostuma com o teu sarrafo lá em cima. E eu me sinto bem com a casa arrumada, eu me sinto bem com a cama arrumada, com as coisas em ordem. Ali atrás, tá um pouco ainda, que eu peguei um livro ontem, que eu não tava lendo ele para estudar, e ficou um pouco bagunçado, mas eu gosto, hoje em dia eu prefiro essa ordem nas coisas, eu prefiro que haja paz, que haja harmonia. E tem me feito muito bem. E o exercício que eu queria deixar para vocês foi: como você se sente quando você chega para trabalhar e sua mesa está completamente bagunçada, totalmente varzeada? Ou aquilo ali é tão indiferente na sua vida, não faz nenhuma razão, que tanto faz, você nem percebe, o caos já está lá. E se a gente se propusesse a organizar aquela pilha de papel que é imensa, aquele monte de merdas, se a gente pudesse organizar 10% daquilo no dia, 5% daquilo no dia, a ponto de olhar lá na frente e falar, cara, eu organizei 5% no dia, 5% no outro e tal, daqui X dias eu vou estar com tudo organizado. Isso não vai te fazer um pouco melhor? O ponto aqui principalmente olhe para si, olhe para o seu entorno, olhe para as coisas que estão te impedindo de, no meu caso, de vir gravar. E mais do que isso, aquilo que vai servir de oxigênio para você falar, pô, se eu fiz isso, significa que eu posso fazer isso hoje, significa que eu posso fazer aquela outra coisa, significa que eu posso um pouco mais. São as pequenas vitórias, a vida é feita 90% de pequeníssimas coisas. O beijo que você recebe quando chega em casa, a comida que você come no almoço todos os dias, o transporte público ou não transporte público, a maneira que você se sente quando você se veste para ir para o trabalho todos os dias, treinar ou não treinar, aquilo que é corriqueiro. Não é a grande viagem, e é corriqueiro que as pequenas bagunças da vida vão estar lá. E se você não é capaz de vencê-las, você vai ser capaz de vencer o quê? Fica o questionamento, fica a pergunta e fica a dica. Antes de criticar o mundo, arrume a sua cama, arrume o seu quarto, arrume a sua mesa de trabalho, arrume-se primeiro antes de fazer qualquer coisa e de criticar alguém.